Já ouviu a voz de Deus hoje? Que tal ler a Bíblia antes de dormir? Eu sou o pastor Vitor Soares, estamos aqui para mais um momento devocional. Estamos estudando Apocalipse e hoje chegamos ao capítulo 3, onde leremos a carta à igreja em Sardes. A cidade de Sardes era conhecida por sua relevância militar. Era uma cidade fortificada que ficava no alto. Eles se gabavam de que nenhum inimigo poderia adentrar. Eles eram superiores e, por conta desse excesso de soberba, por 2 vezes a cidade foi invadida, pois eles achavam que era impossível alguém tentar fazer isto. Essa cidade muito vaidosa, neste tempo onde a carta é destinada, já não tinha mais glamour. Era uma cidade em um processo de decadência. E a igreja que ali estava também vivia um cenário de grande decadência. Eu quero te convidar então a abrir a tua Bíblia comigo, Apocalipse capítulo 3, verso 1. Ao anjo da igreja em Sardes escreva: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras, você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão, e você não saberá a que horas virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram suas vestes. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Cristo Jesus se apresenta a essa igreja como aquele que tem os 7 Espíritos e as 7 estrelas. As 7 estrelas fazendo sempre menção às igrejas. O número 7 é muito importante na literatura apocalíptica. Ele sempre diz respeito à completude, à perfeição, a um ciclo perfeito. E quando ele manifesta dizendo, sou aquele que tem os 7 Espíritos, provavelmente ele esteja fazendo alusão de que a autoridade sobre a vida está em suas mãos, pois foi com o fôlego de vida, com o Espírito soprado pelo próprio Deus que o homem veio a se tornar um ser vivente. Cristo Jesus se apresenta a essa igreja dizendo, eu conheço as tuas obras e, infelizmente, essas obras não são louváveis, não são aprovadas. Esta igreja vivia de status, era uma igreja morta que se gabava de estar viva. Esse cenário de hipocrisia, esse cenário de ilusão e de fachada, muitas vezes é a tônica da nossa sociedade atual, onde as pessoas postam fotos sorrindo, desligam a câmera para chorar, onde as pessoas ostentam bens que não têm condições de pagar, onde as pessoas querem ter um lifestyle, como chama, que não condiz com as suas condições reais. Todo mundo fica ali procurando marketing, um jeito de se promover e acaba esquecendo a essência daquilo que é. E isso tem adentrado também nas igrejas. Quantas vezes as igrejas são tão perfeitinhas ali nas redes sociais, mas quando nós vamos para a convivência, percebemos tantos dilemas dentro dela. A minha oração, desde já, é que esta palavra encontre corações de pessoas que sabem que precisam melhorar em Cristo Jesus. Sabe que a nossa jornada rumo ao céu é processual. Nós somos salvos por Cristo Jesus, mas tem uma jornada de santidade, de aperfeiçoamento, até alcançarmos este corpo glorificado que é uma promessa do Senhor. Esta igreja era uma igreja morta. E o que quer dizer uma igreja morta? Uma igreja que não tem mais eficácia no reino espiritual, não tem autoridade, não tem legitimidade, não se conecta à fonte que a torna viva, que é o Senhor. É uma igreja que vive de seu passado, que vive de tradições, mas não consegue mais exercer o fervor, o amor, a devoção, a motivação que fez com que ela surgisse. Aquilo que Cristo Jesus solicita a essa igreja é que fortaleça aqueles que estavam para morrer.
Ainda tinha alguns que eram dignos dentro daquela igreja. Estes já não eram mais pessoas que ocupavam lugares importantes de liderança, de autoridade naquela igreja. Eram membros comuns, membros simples que resolveram viver em santidade, viver de uma maneira que agradava a Deus. Cristo Jesus diz que estes andam com vestes brancas e estarão um dia face a face com Ele, onde todos estarão vestidos de branco, andando com o Senhor. O que é que Ele aconselha essa igreja, então, a fazer? É um movimento de fortalecer aqueles que estão frágeis na fé e de se lembrar de tudo aquilo que ouviram e receberam. Quantas vezes nós não lemos, não ouvimos pregações, não somos exortados por alguém e no final todas essas informações se perdem por nossas distrações, por nossas negligências. A minha oração é que você possa ter a palavra do Senhor guardada realmente em seu coração. Se nós lembrarmos dos textos, de tudo aquilo que o Senhor já tem ministrado, com certeza vamos continuar crescendo na fé e não vivendo como esta igreja, um evangelho hipócrita, uma igreja que se dizia viva, mas estava morta. Como sempre, o alerta é: arrependa-se. Arrependa-se. O arrependimento é uma prerrogativa para a entrada na comunidade. Não tem como você fazer parte do corpo de Cristo sem arrependimento. Foi esse o primeiro batismo promovido por João Batista. Foi essa a jornada de evangelização de Cristo Jesus, sempre proclamando o arrependimento, a mudança de rota, para que possa existir verdadeiramente uma metanoia. Qualquer evangelho que seja apresentado a você, que não venha requerendo um arrependimento e uma mudança de rota, este evangelho é anátema, não vem do Senhor. A sequência do texto nos fala que se não houver arrependimento, então o Senhor virá sobre essa igreja. Olha só como diz esse verso. Verso 3. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão e você não saberá a hora que virei contra você. O que o Senhor está requerendo da gente é atenção, vigilância. Ele diz: eu virei como um ladrão. Essa expressão é repetida por Cristo Jesus nos evangelhos, quando ele fala a respeito do mundo vindouro, do reino dos céus. É também narrado pelo apóstolo Paulo nas cartas a Tessalonicenses. E essa expressão é muito importante para aquela igreja em Sardes, pois a cidade de Sardes por duas vezes foi invadida por um exército inimigo justamente na calada da noite, onde ninguém imaginava que alguém poderia entrar naquela cidade tão fortificada. Um único soldado entra então por uma brecha no grande muro que ali tinha e abre as portas da cidade, que é invadida pelo exército inimigo. Cristo Jesus estava dizendo: não tenham soberba, não tenham excesso de confiança, eu virei a qualquer momento. E esse estado de alerta é muito importante na caminhada do cristão. Russell Shedd nos falava que o dever de todo cristão se resumia em uma palavra: vigiar. E realmente, eu e você, meu amado irmão, precisamos vigiar, pois os dias são maus. A promessa do Senhor é que um dia andaremos com trajes brancos em sua presença. A moda do tempo antigo era andar com vestes negras. Talvez, em contraponto a isso, Cristo Jesus queira exaltar as marcas da santidade, que está sempre associada a esta imagem de algo bem claro, bem nítido. Cristo Jesus diz também: não apagarei o seu nome do livro da vida. Algumas pessoas gostam de conjecturar a partir desse texto, dizendo: quer dizer então que ele poderia apagar? Não. O que o texto está deixando claro é que não apagará. Vale a pena perseverar, vale a pena permanecer fiel, porque no final você não vai ser enganado. No final está garantido. Se ele colocou o teu nome no livro da vida, esse livro que já foi narrado lá no Salmo 139, no Antigo Testamento e no Novo, algumas vezes, mais uma vez aparece aqui como um livro onde Deus registrou o nosso rumo e uma vez escrito não será apagado. Qualquer pessoa que queira discutir a possibilidade da perca de salvação, da apostasia, não deve se utilizar desse texto, pois qual era o propósito, o espírito da lei, eu gosto de dizer assim, na regra hermenêutica, que motivou a escrita desse texto? Foi justamente a garantia que o cristão tem de que vale a pena perseverar, pois o seu nome está registrado e guardado no Senhor. Então é tempo de
se arrepender, guardar a palavra no coração, vigiar, fortalecer os irmãos, porque em breve o Senhor virá. Vamos orar? Pai bondoso e querido, obrigado por tua palavra que nos encoraja, que nos anima. Continua fortalecendo a tua igreja, nos dando ânimo, Pai, para perseverar. Que não haja hipocrisia, que não haja ilusão em nosso coração, que possamos, ó Pai, desfrutar de vida plena, vida abundante que encontramos em Cristo Jesus. Que ninguém aqui viva a semelhança daquela igreja que tinha nome de estar viva, mas estava morta. Que possamos, ó Deus, ter autoridade no reino espiritual, que possamos ser uma igreja que glorifica e vive para a tua honra e glória. No nome de Jesus que te oramos. Amém e amém. Deus te abençoe, meu amado irmão. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir, comentar, compartilhar. Até amanhã às 21h30.